Oi, você que nos acompanha pela TV Lagoa. Estamos começando hoje um novo programa que será postado aqui todos os sábados. Eu sou Júnior Nogueira. Olá pessoal, eu sou o Robson Moraes. Nós estamos aqui para trazer para vocês informação e entretenimento. Veja o que vai acontecer hoje nesse programa. Coronograma, a evolução da pandemia em nossa cidade. Ultrapassando a marca dos 9.000 casos, Lagoa vive o drama de um hospital lotado e um comércio com restrições de funcionamento. A vacina chegou. 48 horas depois que a primeira brasileira foi vacinada em São Paulo, chegou a vacina em Lagoa da Prata. A Márcia foi a primeira a ser vacinada. Saúde e motivação. Tire suas dúvidas sobre atividade física com o professor Alencar de Castro. Tendência e estilo. Rômulo e Tamara Valadares dão dicas de como mudar o estilo homem e mulher. Bom gosto. O chefe Romero ensina como preparar uma tábua de frios da hora. Entrevista. Padre De Simone mostra a importância de se interpretar corretamente a Bíblia. Algumas coisas aconteceram, outras não aconteceram, são só parábolas, histórias, não aconteceram de verdade, né? Está começando o programa de sábado. Vem com a gente. Oferecimento Minas Controle de Pragas. Conte com a gente. Na sexta-feira, dia 29 de janeiro, o boletim da Secretaria de Saúde apontou mais um óbito de um lagopratense em função da Covid-19. Ontem, o boletim mostrava que Lagoa da Prata já tinha 9.299 casos notificados de coronavírus. Desse total, pelo menos 1.868 foram confirmados como positivos. Um total de 6.447 foram descartados. Desde que a pandemia teve início, pelo menos 33 pessoas de nossa cidade já morreram em decorrência do vírus. A Secretaria de Saúde disponibiliza diariamente o boletim com as informações resumidas do Covid-19 na cidade. A publicação é replicada pelos meios de comunicação e nas redes sociais. E no site da Prefeitura é possível ver com um detalhamento muito maior a situação no município, acessando o link lagoadaprata.mg.gov.br/coronavírus-estatísticas. Vamos aos dados do portal. Do total de casos confirmados, 56% são de pessoas do sexo masculino. As faixas etárias com maior incidência ficam entre 20 e 60 anos de idade. Os casos de morte atingiram principalmente pessoas acima de 50 anos. No final de dezembro, a microrregião oeste do estado entrou na chamada Onda Vermelha. Lagoa da Prata faz parte da região e, por isso, teve as suas atividades econômicas restringidas. E bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, estabelecimentos congêneres, estabelecimentos afins, né? E vocês colocam pizzarias, esses outros estabelecimentos que estão aí, guardam finalidade com o comércio, devem estar fechados. Não é admitido funcionamento a partir das 10 horas do dia. Às 22 horas, a partir daí, não é admitido qualquer tipo de funcionamento desses estabelecimentos. O Plano Minas Consciente orienta a retomada segura das atividades econômicas nos municípios do estado. A proposta criada pelo governo estadual, que utiliza um sistema de critérios e protocolo sanitário, setoriza as atividades econômicas em 3 ondas. As ondas foram criadas através de dados estaduais, conforme indicadores de capacidade de atendimento médico e de propagação da doença, avaliando o cenário de cada região do estado e a taxa de evolução da Covid-19. São analisados pela Secretaria de Estado de Saúde
os dados por macro-região e micro-região de saúde. Os indicadores são taxa de incidência Covid-19, taxa de ocupação de leitos UTI adulto, taxa de ocupação por Covid-19, leitos por 100 mil habitantes, positividade atual RT-PCR, porcentagem do aumento da incidência, porcentagem de aumento da positividade dos exames PCR. A análise que possibilita o avanço da onda vermelha para a onda amarela é feita semanalmente. A análise para o avanço da onda amarela para a onda verde é feita a cada 28 dias. A regressão de qualquer região pode acontecer a qualquer momento, desde que os dados analisados pela Secretaria de Estado de Saúde apresentem risco à saúde da população. No final de dezembro, o Comitê Estadual decidiu pela regressão da região oeste do estado na onda vermelha, do Minas Consciente. Nesta fase do plano, é autorizada a abertura somente dos serviços essenciais, como padaria, supermercados, farmácias e bancos. No último dia do ano, o ex-prefeito Paulo Teodoro retirou Lagoa da Prata do programa, sem ouvir o comitê de técnicos sobre o assunto. Com a mudança para a onda vermelha, mesmo não estando mais no Minas Consciente, a Prefeitura editou no dia 4 de janeiro um decreto aumentando a restrição de funcionamento do comércio da cidade. Na quarta-feira dessa semana, o Estado autorizou o funcionamento da região oeste de Minas na onda amarela, mas as medidas continuam rígidas na cidade em função da ocupação dos leitos de UTI do Hospital São Carlos. A fiscalização sobre os estabelecimentos prevê a aplicação de multas e fechamento de estabelecimentos que descumpram as regras. Representantes do comércio dizem que o setor sente uma queda brusca no movimento. Bem, esse momento tem sido um dos mais restritivos, além daquele que foi quando os bares tiveram que ficar fechados, né? Hoje nós só podemos ter 4 pessoas por mesa e um distanciamento entre elas. O que faz o nosso movimento ter caído muito. Eu tive uma queda de 60% no faturamento do bar, o que representa muito, tá? Às vezes hoje eu estou pagando para trabalhar e ainda estou mantendo meus funcionários, já tem alguns que eram freelance que não estão trabalhando comigo mais, então afeta muito a sustentabilidade dos negócios. Nós temos preocupado muito e tentando seguir todas as regras, tá? Todos os donos de bares que eu conheço estão trabalhando junto, tentando lado a lado aqui com o comitê, com a saúde, com a administração, porque o principal vilão é o próprio coronavírus e nós queremos combater, queremos trabalhar, mas queremos também combater. Nesse período todo nós tivemos a procura do pessoal das academias, que naquele momento estavam com seus estabelecimentos fechados, e com o apoio nosso, com o apoio do nosso jurídico, a gente na época conseguiu fazer com que eles tivessem a oportunidade de reabrir os seus comércios. Por coincidência, essa semana nós vamos ter uma conversa com o pessoal dos bares, para que a gente possa também intervir e ver a melhor forma deles trabalharem, seguindo as normas, observando as restrições, para que eles possam sim funcionar e ganhar o seu dinheiro. Então assim, a associação está aberta a esses empresários, né? E não precisa de ser um grupo de empresários, pode ser apenas um empresário. Você que tem alguma dúvida e que não é nosso associado, pode nos procurar. A gente vê que o ideal é funcionar seguindo regras. É melhor funcionar seguindo regras do que ficar com as suas portas literalmente fechadas. Essas regras, elas devem ser seguidas. Uma vez elas não sendo seguidas, nós vamos ter com certeza um colapso na saúde. Haja visto que passamos semanas atrás com a nossa UTI totalmente lotada, né, sem nenhuma vaga. E aí a gente fica imaginando, e se eu preciso, né, eu faço uma cirurgia e eu preciso dessa UTI? Como que fica nessa situação? Comentando essa situação, a gente tem novamente a dicotomia entre a economia e a saúde.
Na quinta-feira desta semana, o Comitê de Enfrentamento Municipal da Covid-19 se reuniu e recebeu a visita aí de representantes dos bares, do setor de bares e lanchonetes de Lagoa da Prata, que estão preocupados aí com a queda do faturamento em função aí das medidas de restrição. Ao mesmo tempo, o diretor do CTI do Hospital São Carlos, Dr. Amarílio, informou que os 10 leitos separados para a Covid-19 estavam lotados, ou seja, o risco de um paciente novo aí não encontrar atendimento se precisar de uma UTI. Dr. Robson, essa situação realmente é de complicar e cortar o coração. Olha, Júnior, chega num ponto que começou a acontecer no ano passado, onde as empresas de Lagoa da Prata, fazendo treinamento e tudo mais, melhorando atendimento, fazendo investimento alto, grandes valores, né, para melhorar comércio, vendas, tudo, vem a pandemia. Aí começa o home office, começa a mudar tudo, né? Nós tivemos que nos reinventar, né? E o comércio, de uma certa forma, em alguns pontos evoluiu e eu achei isso muito legal, muito bacana, porque muitos agora passaram a entender o tanto que é importante, né, a venda e a entrega, né, o delivery, e a necessidade em si de se trabalhar mais tranquilo na sua casa. Referente à saúde, a gente tem que entender que uma vaga de CTI, ela não é desocupada assim rapidamente, né? O pessoal, a partir do momento que ele entrou para uma vaga de CTI, ele corre risco de ficar 10, 15 dias internado. Então, dificilmente uma vaga vai ocupar. O que nós podemos fazer? Nós temos que criar um meio termo entre a economia e a saúde. E o que seria esse meio termo? Antes de mais nada, cuidar dos cuidados, né? Ter cuidados mesmo e não relaxar, porque senão, sem vagas no CTI, vai começar a complicar. Essa situação que a gente está vivendo hoje, ela é reflexo do movimento que se teve na cidade no final de ano, principalmente, né? Foi um ano marcado aí por eleições municipais, então houve sim aglomerações. Na época das festividades, as pessoas haviam relaxado um pouco em função aí da redução do número de casos e agora, infelizmente, a gente está convivendo com essa situação aí de leitos lotados, ocupados no CTI do Hospital São Carlos, uma situação realmente de alerta vermelho, que vai dificultar, inclusive, a flexibilização das medidas do comércio aí, doutor. A gente meio que marcou bobeira em relação ao final do ano passado? Olha, Júnior, eu acredito que não. Né? Foi muito bem noticiado, os órgãos de imprensa estavam trabalhando em cima disso. Né? De uma certa forma, a gente avisou, a gente questionou essas festas, a gente tentou, de uma certa forma, avisar que aquilo não iria dar certo, né? A gente tentou. Mas o que acontece? O ser humano, ele gosta muito de contrariar. E eu acredito que o fato de estar tanto tempo já recluso em casa fez com que ele simplesmente chutasse o pau da barraca. Infelizmente. E está essa situação agora. No começo do ano, aumentou muito os casos, que é reflexo justamente disso, né? Relaxou? Sim. Né? Teve falta de cuidado? Sim. Né? Aglomeração de festa de final de ano? Sim. Tinha como ter sido evitado? Talvez. Pelo menos para reduzir um pouco os casos. E a gente está com CTI aí com 1 ou 2 vagas aí como uma sensação de talvez de segurança. Mas... Doutor, com a chegada da vacina vem junto a esperança de solução para essa crise, mas a gente sabe que os resultados ainda são demorados. Não é porque as primeiras doses foram distribuídas que as pessoas já podem voltar à vida ao normal. Em quanto tempo você acredita que a gente vai conseguir ter novamente escolas abertas, o comércio funcionando normalmente, as pessoas podendo se reencontrar com seus familiares, com seus amigos, voltar àquilo que a gente tinha antes da pandemia? Bom, Júnior, eu gostaria de criar uma esperança mais curta, mas eu acho que antes de junho, porque nós precisamos vacinar toda a população. E nós precisamos de quê? De que essa vacina tenha um tempo para que ela imunize as pessoas. Depois disso, ainda tem uma segunda dose. Não temos vacina para todo mundo, vai ter que chegar em escala. Né? A vacinação está sendo aí feita em escala, com profissionais de saúde, o pessoal da linha de frente, e logo depois, em escala, essa vacinação vai chegar nas outras pessoas. Né? Inclusive, eu acho que esta é a maneira correta de imunizar. Por quê? Porque vai criando barreiras. Né? E essas barreiras é que vão fazer com que a vacina tenha sucesso. Não adianta vacinar todo mundo de uma vez. Tem que ir vacinando realmente por etapas. É um plano, isso não é
uma questão assim de política ou isso ou aquilo, não. É um plano realmente de imunização e ele tem que ser cumprido. E essa questão das etapas é de muita importância para que dê tudo certo. Acredito que em junho vai ser uma loucura nessa cidade. Previsão. Por isso, até lá, é muito importante a gente insistir na continuidade das medidas de prevenção. O distanciamento social, quando possível, a continuação do uso de álcool gel, a limpeza das mãos e, quando possível, evitar contato aí com outras pessoas. Bom, a gente continua com o programa de sábado aí, vamos trazer aqui outras atrações, alguns quadros novos também, e eu gostaria que vocês comentassem aqui o que vocês acham dessa situação na Lagoa da Prata, o que vocês acham do avanço da Covid-19, da chegada da vacina e todos os temas que vocês veem hoje aqui no programa. Às vezes vocês ficam um pouco preocupados de querer comentar aqui no canal, pode comentar no Instagram, no Zap da gente, viu? Nós estamos dando essa liberdade para vocês. Logo após o intervalo, a vacina chegou. Como vai funcionar a distribuição do imunizante em Lagoa da Prata? Oferecimento Minas Controle de Pragas. Conte com a gente. Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Alencar da Academia Estação Treine. Estou aqui a convite da TV Lagoa para a gente desenvolver um quadro que vai falar sobre atividade física e esportes em geral. E eu vim aqui hoje para, nesse primeiro quadro, fazer uma apresentação do que é a musculação. Hoje a gente percebe que existe uma grande procura da musculação como uma atividade física, mas precisamos, antes de mais nada, definir o que é musculação, porque existe um paradigma que associa a musculação somente ao treinamento com pesos, com gente muito forte, e na verdade a musculação ela promove várias qualidades físicas e atende pessoas de diversas idades, que vai ser o tema aqui da nossa conversa hoje. A musculação ela pode tanto ajudar no ganho de massa muscular, quanto no emagrecimento, na reabilitação física, no condicionamento físico. Então a musculação ela é muito abrangente. A gente trabalha aqui dentro de uma sala de musculação com exercícios de alongamento, de reforço muscular, mas também de ganho de resistência e de queima de caloria com os exercícios cardiovasculares. Nós temos hoje basicamente 3 grandes grupos que vamos tratar aqui hoje sobre esse tema de musculação versus as várias faixas etárias que ela pode ser praticada. O primeiro grupo, que a gente poderia classificar como pode fazer musculação, são os adolescentes. Existem muitos tabus quanto à musculação praticada por adolescentes, que na maioria das vezes são inverídicos, e que para quebrar esse tabu é necessário, antes de mais nada, que esse adolescente seja acompanhado com um profissional de educação física experiente. É claro que a adolescência é uma fase da vida que requer cuidados especiais, e treinamentos de força bem direcionados vão trazer ganhos para esse adolescente no seu desenvolvimento, na melhora da sua postura, na sua sociabilização, em todos esses aspectos da qualidade de vida dele. Um segundo grupo seriam as pessoas adultas, que devem praticar atividade física, a musculação especialmente, porque a musculação tem aquele ganho estético, né? A procura por essa faixa etária é normalmente voltada pela estética. Então as pessoas adultas, que eu estou citando aí de 18 a 40 anos, têm a musculação também como um aliado no ganho de condicionamento físico, no emagrecimento, na manutenção da sua taxa metabólica basal alta, no tratamento de reabilitações físicas muito comuns nessa faixa etária,
Problemas com joelho, problemas com coluna, no ombro, são as reabilitações físicas que a gente mais trata dentro de uma academia de ginástica com musculação. A musculação nessa faixa etária atende muito também diabéticos que precisam de controlar a glicose, tem na musculação um aliado. A musculação consegue desenvolver muito os receptores da insulina e com isso consegue melhorar muito o tratamento da diabetes. E temos aí uma terceira faixa etária que seriam os idosos, que aí a musculação pode ser definida como imprescindível. É tão importante a musculação na terceira idade que se fosse para se escolher uma atividade física para a terceira idade, a melhor seria a musculação. Porque na terceira idade o idoso já não precisa mais correr, ele não precisa ter muita flexibilidade, mas ele precisa de força muscular, de resistência para realizar as tarefas do dia a dia, né? Então ele precisa sentar e levantar de uma cadeira com uma certa funcionalidade, ele precisa carregar uma sacola de supermercado e não ter um esforço extraordinário com isso. Então a gente percebe que a musculação ela pode ser e deve ser utilizada em todas as faixas etárias, cada faixa etária aí, claro, com a sua indicação e claro, sempre buscando o desenvolvimento da qualidade física e do bem-estar dos seus praticantes. Se você quiser participar do quadro do programa, mande uma sua pergunta e nós nos encontramos em breve num próximo quadro, tratando de um outro tema. Um abraço, obrigado. Na terça-feira, 19 de janeiro, as primeiras doses da Coronavac chegaram à Lagoa da Prata. 2 enfermeiras receberam o imunizante. Márcia Aparecida dos Santos, técnica de enfermagem na UPA, e Laura de Oliveira Cravo, coordenadora do CTI do Hospital São Carlos. Foram as 2 primeiras profissionais de saúde vacinadas na cidade. Pessoal, queria também agradecer a imprensa que desde o início tem feito uma cobertura honesta em relação a toda essa batalha que a gente tem enfrentado aí, né, nos dando espaço para falar do passo a passo e do que virá também, né? Segundo a secretária de Saúde, os profissionais de saúde no município, da linha de frente e os idosos do SOS já receberam as doses da vacina. De acordo com o cronograma da Prefeitura, os próximos deverão ser os trabalhadores da saúde, como, por exemplo, os fiscais da vigilância sanitária. A secretária explica que a situação do município ainda é de alerta. As 402 doses que a gente recebeu, nesse primeiro momento, foi para a linha de frente das unidades de saúde, Hospital São Carlos, UPA, policlínicas, PSFs, e vacinamos também alguns idosos do SOS. Os fiscais da vigilância sanitária, eles são trabalhadores de saúde, então eles devem entrar nessa primeira fase, que eu tento até explicar, Adriano, para as pessoas o quê? Primeira fase é aquele grupo que foi determinado, nesse caso nosso aqui, idosos e trabalhadores de saúde. Dentro da primeira fase tem as remessas de vacina, então naquele dia nós recebemos a primeira remessa da vacina e semana que vem a gente deve receber a segunda remessa, mas ainda para atender a primeira fase. Como os fiscais de vigilância sanitária eles estão inseridos dentro dos serviços de saúde, eles devem entrar ainda nessa primeira fase. Não sabemos ainda se vai vir número suficiente para entrar nessa segunda remessa que virá. Agora, os profissionais de segurança pública, eles estão em outra fase. Margarete, a nossa macro-região, ela passa e passará para a onda amarela a partir de amanhã. No entanto, Lagoa da Prata não está fazendo parte do Minas Consciente. Mas como fica a situação de Lagoa da Prata? É uma coisa que eu tento sempre explicar. Minas Consciente e onda são coisas diferentes, Adriano. O Minas Consciente é uma retomada da economia, é um protocolo de retomada. E as ondas são a gravidade que se encontra a situação do Covid na região. Amanhã sim, pelas ondas a gente passa para a onda amarela, mas a situação ainda é muito grave. A reunião ontem com os secretários da nossa macro-região foi até muito questionadora, porque
os dados, teve alguma divergência de dados, e para a gente passar para a onda vermelha, amarela e verde, é como se fosse uma pontuação. Com 20 pontos, a gente vai para a onda vermelha, e nós fizemos 19 pontos, então nós ficamos no limite entre a vermelha e a amarela. Então a gente está optando ainda por manter o decreto do Digiane, o decreto municipal, que foi muito bem redigido e que tem conseguido nos ajudar na redução do número de casos. Então a gente pede paciência para a população, pede colaboração do comerciante, que se ele olhar o nosso decreto e o Minas Consciente, nós estamos permitindo uma melhor organização dentro dos estabelecimentos, uma melhor fiscalização, e eles conseguem, com o nosso decreto, atender um número maior de pessoas. Então a gente reforça que o que está em vigor é o decreto municipal. Então vamos ficar atentos a isso para a gente não ter problemas com a fiscalização esse final de semana. A Coronavac dividiu opiniões quando foi lançada. Mas será que a população de Lagoa da Prata vai querer esperar por uma outra vacina? Nós vamos até as ruas saber o que o lagoapratense pensa disso. Muito bem, Júnior, nós estamos nas ruas de Lagoa da Prata para saber da população sobre a opinião de tomar ou não a vacina da Covid-19 aqui no município de Lagoa da Prata. Bom dia, qual é o seu nome? José Levi Inácio. José Levi, qual a sua opinião acerca da vacina? Nós tivemos o primeiro lote na semana passada, né, que foi aplicado já a vacina para algumas pessoas que estão na linha de frente do combate da Covid-19, mas em breve, e se Deus quiser, a vacina estará aqui para todos nós. Você vai tomar ou não a vacina e por quê? Eu já vi falar que ela é meio assim, uns falam que ela é boa, outros falam que ela é ruim, e eu acredito nela, você entendeu? Eu quero tomar sim, porque eu quero ver se essa doença evita, sabe, entende? Livra nós todos dessa doença. E eu acredito na vacina. Então você vai tomar a vacina? Vou tomar sim. Qual que é o seu nome? Caroline. Caroline, qual a sua opinião acerca da vacina, que em breve estará em Lagoa da Prata para toda a população? Você vai tomar ou não vai tomar e por quê? Eu vou tomar sim, né? Porque tem que prevenir, né? Não quero pegar Covid de jeito nenhum. Tem muita gente que fala que a vacina foi feita muito rápido, que foi feita em curto tempo, que não é confiável, que não é 100% eficaz, mas você confia, você acha que tem que tomar? Não, tem sim, confio sim. Qual que é seu nome? Meu nome é Irineu Ferreira de Melo. A minha opinião, a minha decisão é que eu vou tomar. Eu estou guardando, eu estou com pressa para tomar, que já seria para mim um auxílio, né? Porque para evitar um pouco desse coisa que a gente tá, né, com essa tensão, com esse medo, então já favorece um pouco. Qual que é o seu nome? Cíntia. Cíntia, quando a vacina estiver disponível para a população de Lagoa da Prata, tendo em vista os comentários em redes sociais, na TV, você vai tomar a vacina sim ou não e por quê? Sim, porque é bom para a gente proteger, né? Para evitar, né, a doença. Você confia na vacina? Sim. Qual que é seu nome? Jair Ribeiro. Seu Jair, vacina daqui a alguns dias, se Deus quiser, estará disponível para a população, né? Por enquanto, somente as pessoas da área de saúde que estão tomando. Qual que é a sua opinião? Vai tomar, não vai tomar e por quê? Vou tomar e eu faço questão, se eles deixarem, eu sou o primeiro da fila. E qualquer hora que chegar, eu tomo. Quero ser o primeiro e eu estou só esperando chegar para me tomar. E esses boatos aí em rede social que a vacina não é eficaz, que a vacina mata, que a vacina foi feita em pouco tempo, qual que é a sua opinião? Eu acho que isso aí é fake news, né? Isso aí é bobagem, é palhaçada. Tem que tomar todo mundo. Todo mundo tem que tomar na minha casa, eu, minha esposa, nós tudo, minha família, todo mundo que chegar vai tomar. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Antônio Carlos Borges. Mais conhecido como seu Nonô. Nonô Borges. Seu Nonô, qual a opinião do senhor? A minha opinião é que se a pessoa tiver em estado de poder receber ela, convém. É preciso. O senhor vai tomar vacina? Vou sim. Eu estou lá pertinho do posto, né? Não pode deixar porque nós é que tem que defender nós. É assim, na minha opinião, né? Porque se ficar fazendo rodinha, escondendo, isso é muito ruim. Porque, principalmente, o dia que der certo para a gente tirar essa, né? Trabalhar mais livre é bem melhor, né, senhor? Notícias policiais e informações sobre as ações de controle da pandemia.
a praia municipal está fechada para o turismo. Adriano Santos traz mais informações. Bom dia, Júnior. Bom dia a você que nos acompanha pela TV Lagoa, pelo nosso canal no YouTube. Júnior, essa semana nós tivemos 2 fatos inusitados que foram registrados através de boletim de ocorrência da Polícia Militar aqui de Lagoa da Prata. No primeiro, no dia 22, um rapaz, um menor, estava transitando pelo bairro Marília, conduzindo 2 bicicletas, na qual ele iria entregá-las ao dono, quando foi abordado por um indivíduo que o ameaçou por várias vezes de moto, subtraindo as 2 bicicletas. Bom, esse menor buscou por socorro em uma casa de material de construção existente lá no bairro Marília, onde os funcionários dessa casa de material de construção, juntamente com esse menor, iniciaram um intenso rastreamento, localizando então essas bicicletas. O autor até o momento não foi localizado, a Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência. Você pode ver pela foto a bicicleta recuperada pelos moradores e trabalhadores dessa casa de material de construção. Bom, Júnior, no outro dia, dia 23, a Polícia Militar registrou uma outra ocorrência envolvendo também um assalto à mão armada, onde o elemento tomou de roubo uma bicicleta. Já dessa vez, esse assalto aconteceu no bairro Chico Miranda. De acordo com os relatos da vítima, uma mulher, ela transitava em sua bicicleta pelo bairro Chico Miranda quando foi abordada por um homem. O homem estava de posse de uma faca e ameaçou a mulher de morte. Ele subtraiu a bicicleta e fugiu. A mulher solicitou a presença da Polícia Militar, que iniciou um intenso rastreamento, aonde localizou o elemento e a bicicleta. A bicicleta foi restituída para a proprietária, como vocês podem ver aí na foto, e o elemento foi preso pela Polícia Militar em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil. É notório que a procura por locais turísticos, principalmente aqueles que têm água, tem sido muito grande nesse mês de janeiro. Haja visto o período de férias das crianças e dos adolescentes, o período de pandemia e esse calor, né, que assola o centro-oeste de Minas. No entanto, a Praia Municipal de Lagoa da Prata, ela está muito restrita para visitantes. Inclusive, Júnior, para turistas, né, aquelas pessoas de outros municípios que fazem excursões para a Lagoa da Prata, a praia não está recebendo, a praia está aberta apenas para os lagopratenses. Na cidade de Arcos não é diferente. O Parque da Usina Velha de Arcos está interditado no município. O local, Júnior, foi lacrado na última segunda-feira devido à presença de pessoas que se aglomeraram e muito no último domingo. Foi necessário que a Vigilância Sanitária de Arcos, juntamente com a Polícia Militar, dispersasse as pessoas do parque. Além de ser lacrado, foram afixadas diversas placas informando que não está autorizada a visitação, conforme estabelecido pelo Plano Minas Consciente e o Decreto Municipal da cidade de Arcos, número 5849. Então é mais um local aqui na nossa região, turístico, que está fechado para visitantes. Júnior. Oferecimento Minas Controle de Pragas. Conte com a gente. Vamos dar uma amenizada no clima agora com os novos quadros do programa de sábado. A partir de hoje, TV Lagoa ganha um time de colaboradores de primeira. Você pode ajudar a escolher os temas enviando as suas perguntas e sugestões para o Instagram da TV Lagoa ou dos próprios autores. Agora há pouco, vocês viram o Alencar dando dicas sobre saúde e atividade física. Agora é a vez do casal que mexe com a cabeça da galera, Rômulo e Tamara Valadares. Oi, gente! Meu nome é Tamara, para quem não me conhece, sou cabeleireira aqui em Lagoa da Prata. E hoje eu quero falar para vocês aqui, junto com a TV Lagoa, um assunto muito legal. Muitas clientes, às vezes nos directs, nos stories, né, sempre me perguntam a respeito das progressivas que a gente trabalha no salão. E a principal pergunta hoje é se uma loira pode ter progressiva nos cabelos. Não pode. O que eu acho das progressivas nos cabelos loiros?
Realmente, gente, vocês têm que escolher ou ser loira ou progressivas. Infelizmente, por quê? Se progressiva realmente fosse um produto muito maravilhoso para as loiras, as grandes marcas teriam, que seria L'Oréal, Wella, né, Joico, Schwarzkopf, essas marcas de renome, grandes marcas no mercado, não tem essas progressivas. Então, o que acontece? Você escolhe ou loira ou progressiva. É uma dica que eu dou. Hoje no mercado, nós temos progressivas sem formol, que a gente faz um alinhamento dos fios com ácidos, à base de ácidos, e elas dão um efeito bacana de alinhamento, elas proporcionam um efeito de redução de frizz e de volume, mas não de alisamento. Um alisamento duradouro como uma progressiva normal mesmo, normalmente que a gente tem no mercado. Eu no salão trabalho com algumas progressivas que eu conheço há bastante tempo e eu indico mais para cabelos que não têm descoloração. Essa é a minha dica de hoje. Toda semana nós teremos várias dicas para vocês no TV Lagoa, fiquem atentos. E se por acaso alguém tiver dúvidas a respeito de algum assunto no quesito de cabelos, contem comigo no TV Lagoa para poder passar várias dicas interessantíssimas para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Beijo! Bora lá falar sobre visagismo. E aí, como você está levando o seu visual à frente? Os cortes que você está fazendo está combinando com a sua roupa, com a sua pele, com o tom de cor de cabelo, até mesmo o tom da pele? Então vamos falar hoje aqui sobre o visagismo. O visagismo, ele traz uma composição e uma harmonia do seu rosto com o seu cabelo, tom de pele e até mesmo o que você faz no seu dia a dia, como profissional ou como estilo de vida. Isso tudo emplaca e também traz uma harmonia para aquilo que a gente vai propor para você nesses cortes. Os cortes, eles transmitem através de linhas e formatos o que você vai representar como profissional, como pessoa. Então, hoje eu sempre indico para o cliente, primeiro, antes de qualquer corte, não fazer um corte convencional, mas sim fazer uma consulta de visagismo. O visagismo é uma palavra francesa, né, que representa rosto. E isso tudo traz as linhas para harmonizar, trazer simetria, trazer perfeição de formato, tanto de testa, queixo, olho, boca, para você ter um visual descolado, um visual mais valorizado e ficar mais bonitão. Essa é a proposta que nós temos e vamos trazer aqui na TV Lagoa dicas toda semana para você, homem, que quer cuidar, que quer trazer uma barba mais acentuada, um cabelo mais descolado, sem ferir no seu visual, trazendo todas as semanas essas dicas aí para você. Combinado? Final de semana chegando, é hora também de colocar a mão na massa. O chefe Romero traz dicas deliciosas e práticas no novo quadro que leva o nome de Bom Gosto. Oi pessoal, eu sou o chefe Romero Brugnoli e é um grande prazer estar aqui na TV Lagoa, estreando esse quadro muito bacana, que vai falar de gastronomia, que vai falar de vinhos, de vida noturna, de vida diurna, de praia, de sol, de calor, de Lagoa da Prata, de festa e de celebração. Esse programa da TV Lagoa, que vai ao ar aos sábados, sempre terá uma participação nossa e de um jeito diferente, nós vamos inovar. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de quê? Tábua de frios. Muitas pessoas me perguntaram, chefe, como que eu faço uma tábua de frios? Salaminho, azeitona recheada, amendoim, tudo isso pode ser colocado numa tábua de frios. Porém, uma tábua de frios pode também ser ousada e sem ser cara. No supermercado Joãozinho, que ofereceu todas as coisas que estão nessa tábua de frios, eu agradeço a família Joãozinho, agradeço o Johnny que nos cedeu tudo isso, inclusive o vinho francês, que é um vinho bem fresh, bem frutado, e que vai ser degustado por um casal, convidado amigo nosso, né, nesse final de tarde, nesse sunset. Essa tábua é pequena, e eu queria falar um pouquinho também da mesa, né? Essa mesa é a mesa posta da Rafaela. A Rafaela é do Atacadão, etc e tal. Tá fera em fazer mesa posta. Olha só esse conjunto de jogo americano bem moderno, né, bem orgânico.
Essa tábua dela também, que eu curei, essa tábua vem em pinos, eu curei ela com óleo mineral, tá, gente? Para não passar gosto para as coisas. Então, sem mais delongas, vamos falar das coisas que nós pegamos no Joãozinho. Trouxemos aqui para Figueira Bistrô, para a Pousada Parador da Figueira. Um abraço, Marcelo, muito obrigado por nos receber sempre aqui, sempre bem, né? Vamos então à tábua. O que nós fizemos aqui? Trouxemos lá do Joãozinho as coisas, incluindo frutas. Nós temos aqui, por exemplo, ameixa, né, natural. Nós temos aqui uma uva que eu vi lá no Joãozinho, uva Isis, muito boa. Inclusive experimentei e não conhecia essa uva Isis. Essas folhas, manjericão negro, a pimenta, dedo de moça verde, essa flor, tudo isso é para compor. Uma boa tábua, ela tem que ter cores. Então você tem que equilibrar o amarelo com o vermelho, com o verde e por assim vai. Aqui nós fizemos um desenho bem bonito, ele não está arrumadinho, ele é um desenho meio bagunçado, vamos dizer assim, de propósito. Então nós temos a ameixa, a uva Isis, nós temos um queijo montanhês. É, isso mesmo, Lagoa agora tem queijo montanhês, lá no Joãozinho. Eu não sabia, cheguei lá hoje, fiquei surpreso, e é um queijo maravilhoso, parente assim, pouquinho distante do queijo parmesão, do pecorino e do parmigiano reggiano, né? Nós colocamos aqui no lugar do salaminho, um salaminho com borda picante. Ele é mais bonito, ele é diferente. Nós também colocamos aqui, no lugar do salaminho, que geralmente se coloca nas tábuas, nós colocamos copa, mas pode ser um prosciutto, né? um presunto parma. Nós fizemos aqui também com o prosciutto e presunto parma uma trouxinha com figo, né? Figo em calda mesmo. Se tiver aquele figo in natura, melhor ainda. E aqui nós fizemos as bolinhas de mussarela de búfala, colocamos aqui um pedacinho de goiabada caseira da roça e por cima o queijo gorgonzola. Então eu diria que seria um Romeu e Julieta mais sofisticado, tá certo? Então tem castanha, tem nozes e uma variedade de coisas que você vai degustando, bebendo seu vinho fresh, frutado, no caso é um vinho rosé demi-sec, pode ser um chardonnay que cai muito bem com a tarde também, um início de noite. Para isso, então, sem mais delongas, vamos degustar essa maravilhosa tábua. Vou pedir a Sabrina Brum, que nos ajudou aqui no programa o tempo inteiro, para trazer para nós um vinho francês, também do Joãozinho. Fiquei impressionado com a adega, viu? Eu vou convidar aqui agora o nosso casal, o Jonathan e a Fernanda. O Jonathan, como bom cavalheiro que é, vai ceder aí o lugar da Fernanda. Nessa tarde romântica, né, Jonathan? Vai se sentar também, eu vou servir o vinho para eles, para a gente encerrar. Eu desde já agradeço a todos, espero que vocês gostem, interajam nas redes sociais, façam perguntas sobre vinho, sobre gastronomia. E aí, gente, vamos brindar? Claro. Com licença. Bom apetite e tenham todos uma boa noite. Dr. Robson, você lembra do Padre Antônio de Simone? Famoso, muito estudioso, referência. O Padre Antônio foi uma figura polêmica, né, quando esteve aqui na Lagoa da Prata, mas muito querido por todos. E a gente conseguiu bater um papo com ele nessa última semana para falar sobre um curso que ele está dando agora na internet, sobre Bíblia e sobre teologia. Sem romantização, sem frescura, vale a pena. Vamos conferir. Oferecimento Minas Controle de Pragas. Conte com a gente. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente recebe aqui na TV Lagoa um convidado muito especial, alguém que já teve uma relação muito próxima aqui com a cidade, uma pessoa muito querida, é o Padre Antônio de Simone. Tudo bem, Padre Antônio? Tudo bem, Juninho. Oi, pessoal, quanto tempo bem? Já que você saiu aqui de Lagoa? Você ficou quanto tempo aqui? Eu fiquei 5 anos e meio, de 87 a 92. E eu saí daqui em 92, 93, janeiro de 93. Vai fazer 28 anos, 28 né? anos? Isso. 28 anos. É.
Daqui você passou por onde? Você teve em outras cidades aqui na região, depois daqui fui para Moema, fiquei 7 anos em Moema, fui a Belo Horizonte, fiquei 3 anos e meio em Belo Horizonte, depois vim para Japaraíba, fiquei 2 anos e meio em Japaraíba, depois fui fazer o mestrado em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e fiquei 2 anos lá, depois voltei para Arcos em 2008, fiquei 9 anos em Arcos, agora tem 4 anos que eu estou em Piuí. Sempre aqui perto. Sempre perto, na Diocese, sempre perto. O mais longe que eu fui agora foi Piuí. E você mantém ainda laços de amizade aqui em Lagoa? Você Mantenho, eu visito sempre, visito o pessoal sempre. E sempre que eu posso eu venho aqui. Eu vinha mais, agora eu estou muito longe, né? Daquela é 1h30, então eu venho menos. Com essa pandemia eu ando menos. Mas eu venho aqui em Lagoa, venho em Arcos, Japaraíba, Moema. Sempre visito as paróquias onde eu passei. Bom, o motivo da gente estar conversando com o Padre Antônio hoje é até uma forma de você que conheceu o Padre, que quer manter ele próximo aí, ter uma forma de você ver o Padre Antônio agora toda semana, praticamente duas vezes por semana. Né? Nas terças e nas sextas, a partir das 8 horas da manhã. Isso, ele tem um canal no YouTube agora, que leva o nome dele, Padre Antônio de Simone. Antônio de Simone, não tem o D não. Não tem o D não. Não, senão o pessoal confunde. Isso. E ele está falando nesse canal, ele está dando aula sobre teologia e sobre Bíblia, estudo bíblico, não é isso, Padre? Exatamente, é curso de Bíblia e teologia para leigos, para o pessoal que não é padre, que não é seminarista, para leigo, quer dizer, todo mundo que for lá vai entender o que eu estou falando, que é uma linguagem muito fácil, muito acessível. Eu assisti o primeiro episódio, vamos dizer assim, né, e achei que realmente é bem interessante, é bem didático. É uma coisa que vai chamar o interesse das pessoas. Mas como que você teve essa ideia? Como é que você teve essa iniciativa? Bem, o pessoal conhece pouco de Bíblia, normalmente. Conhece pouco de Bíblia. E tem muito preconceito com a Bíblia, então outra hora tem uma visão muito vulgar da Bíblia, vulgar nesse sentido, muito popular, muito popularesca, não é uma visão crítica, não é uma visão mais científica, é uma visão pouco histórica, uma visão muito fundamentalista, ao pé da letra da Bíblia. Então eu resolvi dar esse curso, são vídeos de 10 minutos, 12 no máximo, mais ou menos, não passo de 15 minutos, mas eu vou ver se eu faço de 10 minutos, e para mostrar para o pessoal como é que é a mentalidade judaica. Quem escreveu a Bíblia não foi um brasileiro, não foi escrito em português, foi escrito em hebraico, por um judeu. Então, ou às vezes por um cara de mentalidade grega. Então, se você não entender mentalidade judaica, você não sabe o que a Bíblia está falando. Você não pode ler a Bíblia com mentalidade brasileira. Então, é o que eu vou ensinar. Eu vou ensinar como é que é a mentalidade hebraica. Aí a gente entende melhor a Bíblia, o sentido dela. Já tem quantos vídeos já no canal? Já são... Sexta-feira eu vou postar o 6º vídeo. Já postei um de introdução, são 2 por semana, né? Sempre terça e sexta. Eu vou fazer uns 30 vídeos introdutórios. Depois eu vou fazer vídeo na terça-feira sobre o Antigo Testamento, começar no Gênesis, e na sexta-feira sobre o Novo Testamento, começar no Evangelho de Marcos. Mas isso depois de 30 vídeos de introdução. Porque você não pode achar que abre a Bíblia, lê a Bíblia e entende a Bíblia. Não é bem assim, né? Então é mais complicado. Então eu vou passar muitos vídeos sobre a mentalidade bíblica. Eu vou fazer vídeos sobre os números na Bíblia, o significado dos números. Eu vou fazer vídeos sobre os gêneros literais da Bíblia, lenda, mito, fábula, crônica, poesia, novela. Vou fazer alguns vídeos sobre a introdução aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Vou fazer alguns vídeos também sobre a Igreja Católica, como é que surgiu a Igreja Católica, qual que é a visão antiga de mundo, como é que você lê um texto na Bíblia, procura um texto na Bíblia, essas coisas assim mais práticas. A aceitação do seu público até agora tem sido boa? Olha, eu não sei dizer, porque eu não tenho costume, né? Mas eu tenho cerca de 2.600 inscritos e o primeiro vídeo deu 5.600 visualizações. Eu acho que não é ruim. E o vídeo está continuando assim, 1.000, 1.200, 2.500 visualizações, os outros vídeos. Já tem 5 vídeos postados. O último vídeo eu postei sexta-feira, postei anteontem, como é que é? Sexta-feira, não, terça-feira. Ontem. Postei ontem. Foi ontem. Ontem. Isso, hoje é dia 20. Ontem, postei ontem. Já tem 600.
Precisa de visualizações. A Bíblia, a gente sabe que é um livro que depende de uma certa interpretação para poder se entender. Não é para ser lido de forma literal, né? Não, depende demais. E qual que é a abordagem que você usa, então, para tornar isso compreensível para o seu público? São 3 abordagens, 3 possíveis. Uma fundamentalista, que lê tudo ao pé da letra, como se tudo tivesse acontecido daquele jeito que está escrito. É a visão americana, herdada pelos evangélicos. A maioria dos evangélicos pentecostais e neopentecostais tem essa visão da Bíblia fundamentalista, ao pé da letra. Tem outra visão no outro extremo, que é a visão dinamarquesa, que é super crítica. Acha que nada na Bíblia aconteceu de verdade. Tudo é lenda, fábula, tudo é história. E eu estou no meio. São os teólogos italianos, alemães, franceses, um teólogo belga, que é muito bom, que dá aula em Roma, no Instituto Bíblico de Roma, que é um dos melhores da Igreja Católica. E ele é dessa visão mediana. Algumas coisas aconteceram, outras não aconteceram, são só parábolas, histórias, não aconteceram de verdade, né? A minha visão é essa, é no meio do caminho. E esses vídeos, eles têm alguma contraindicação, vamos dizer assim, alguém que possa assistir e perceber essa visão diferente da visão literal, que é a visão americana que você disse, talvez possa estranhar ou se decepcionar ou não? Certamente, certamente tem gente que vai estranhar, que vai estrepar, achar que eu tô doido, que eu tô tirando a fé das pessoas. Eu não quero tirar a fé das pessoas, não é meu objetivo, né? Meu objetivo é esclarecer a fé das pessoas, clarear, esclarecer, né? Não é tirar a fé das pessoas. Agora, você não pode ter uma fé ingênua, né? Uma fé infantil. O fundamentalista é praticamente infantil, é igual criança. Ele acredita em tudo ao pé da letra. Por exemplo, se você fala para uma criança que não entende parábola, que não entende metáfora, fala para a criança assim, o seu pai veio voando, o que ela vai pensar? Que ele tem asas. Quer dizer, ela não entende parábola, ela não entende metáfora, comparação, né? Então, se você tem uma leitura fundamentalista, é uma leitura infantil da Bíblia. Então tem que ter uma leitura mais crítica, histórico-crítica, que é a visão da Igreja Católica que eu estou seguindo, né? Não é a visão exagerada, extremamente crítica, e nem uma visão extremamente infantil. É uma visão mediana. Né? Quais são as situações mais clássicas assim, de fundamentalismo, que foram narradas de uma forma que as pessoas entendem, mas na verdade aquilo deve ser interpretado de outra forma? A narrativa de Adão e Eva, a narrativa da criação em 7 dias, a narrativa de José do Egito, a narrativa do livro de Jonas, que a baleia engoliu Jonas, que o peixe engoliu Jonas e ele rezou na barriga da baleia, você deu uma vela lá e rezou para Deus. Então são situações que são míticas, lendárias, que são novelas, que são parábolas, que você não tem que entender ao pé da letra. Como é que uma baleia engole um homem? Né? É claro que não existiu isso, isso é uma história, né? Com uma mensagem profunda, uma mensagem muito bonita, o livro de Jonas. Mas você não vai pegar ao pé da letra o livro de Jonas, muito menos que Deus fez o homem do barro e deu o nome dele de Adão e fez uma mulher da costela dele e chamou ela de Eva. Isso é uma história muito profunda, com sentido muito interessante. Né? Para começar, Adão não é nome de homem e Eva não é nome de mulher, lá na visão judaica. Israel não tem ninguém que chama Adão e nem mulher que chama Eva. Não existe isso, né? Adão é Adam, é gênero humano. E Eva é mãe dos viventes, vem do verbo Havá em hebraico. Então não é nome de mulher. Para nós brasileiros que é nome de mulher e de homem. Para eles não. Então quando você entra na mentalidade judaica, você entende o sentido do texto. O que está querendo dizer? Não é aquilo que você acha, que você pensa que é da mentalidade brasileira, como nós lemos naturalmente, você lê um jornal. O jornal você lê e entende. A Bíblia você lê e não entende. Alguém tem que explicar e interpretar. Essa necessidade de entendimento, ela se faz muito presente nos dias de hoje. A gente vê, principalmente no universo político aí, né, essa polarização que aconteceu no mundo, mas mais visivelmente aqui para nós no Brasil, de situações envolvendo, por exemplo, questões de gênero, questões de raça e preconceitos, né? Essa leitura que você faz, né? Ela pode, de certa forma, ajudar as pessoas a ter um esclarecimento a respeito desses pontos? Certamente. Toda visão histórico-crítica, também da política tem uma visão histórico-crítica,
Tem gente que tem uma visão em relação à política muito fundamentalista, muito errada, que política não presta, que política é suja, que ninguém vale nada na política. É claro que não existe isso. Porque o povo acha que Deus é que vai resolver os problemas da gente. E não é Deus. Quem resolve os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas necessidades? A política. Quem que melhora o seu salário? É a política. Quem que te faz aposentar e ganhar uma aposentadoria razoável? A política. Quem que faz ter saúde e ter vacina para a Covid? É a política. Ah, mas eu vou rezar porque eu sou religioso, o vírus não vai me pegar. O vírus é ateu. Não interessa quem você seja. Ele vai te pegar se não tiver cuidado. Então não é Deus que resolve o problema da gente, é a gente. Certo? Deus resolve só o atacado. Sabedoria, inteligência, fortaleza, essas coisas, né? Mas o varejo é nós que temos que cuidar. Não é Deus que vem cuidar. Então, essa visão que eu passo é uma visão muito crítica nesse sentido. Não é uma visão ingênua, né? Você achar que tudo que acontece é Deus que vai dirigir. Deus acima de tudo. Deus não está acima de tudo. Deus está do nosso lado, é um Deus Emanuel. Não é igual o Deus dos judeus para nós cristãos. Está acima de tudo, lá no céu. Deus não está acima de tudo, Deus está ao nosso lado. E dentro de nós. Caminha conosco, é ao nosso lado. Porque Deus é o sentido da vida. Deus não é um velho barbudo que está lá em cima olhando a gente. Deus é o sentido da vida. Tem sentido dentro de nós e tem sentido ainda a ser buscado fora de nós. A plenitude do sentido. Isso aqui é Deus. Se você quiser saber mais a respeito, acesse o canal do Padre Antônio Simone. Padre Antônio Simone. Não pode botar D não, porque senão D o pessoal não sabe se é D com apóstrofo, enrola tudo. É Antônio Simone, com S no começo e E no final. Padre, por extenso, Padre Antônio Simone. Você vai entrar lá, se inscreva, visualize os vídeos, como é que é mais? Dá o joinha, o like, clica no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que forem postados e compartilhe com alguém que você queira. É isso aí. Padre, muito obrigado por essa entrevista. É um prazer te rever, te receber aqui. E fica à vontade para poder enviar sua mensagem final aí para os nossos espectadores. Muito obrigado pela oportunidade de falar na TV Lagoa. É importante a gente investir nas mídias sociais, porque quando é uma coisa mais de devoção, são 100 mil visualizações. Quando é o terço, quando é novena, quando é vida de santo, quando é adoração, 100 mil visualizações. E quando é conhecimento, para conhecer a palavra, uma coisa mais crítica, menos infantil, as 500 visualizações, 1000 no máximo, né? Então o povo é muito mais devocional do que religioso, né? O povo tem muito mais devoção do que fé. A gente precisa ter as duas coisas. A fé, a devoção é aquilo que é mais mítico na nossa vida. A fé é aquilo que é mais racional. Nós somos seres racionais, nós precisamos entender racionalmente a palavra de Deus, porque tem muita coisa importante que a gente não percebeu ainda. Eu espero você lá no meu canal para a gente poder conversar sobre a Bíblia e a teologia nessa perspectiva, nesse viés histórico crítico. Obrigado também você que ficou com a gente, também se inscreva no nosso canal, curta, ative as notificações e continue nos acompanhando aí. A gente traz mais informação a qualquer momento. Bom, e esse foi o nosso programa de sábado. A gente espera que você tenha gostado, que envie as suas sugestões e críticas aqui nos nossos comentários, também nas nossas redes sociais e esperamos toda semana estar com vocês aqui. Todo sábado, agora, sempre. Uma boa tarde a todos, um ótimo fim de semana. E lembre-se, vem com a gente.